Olá pessoal, vamos trabalhar hoje um assunto chamado verbo, uma das classes ou das 10 classes gramaticais. Esse assunto é um pouco extenso. Por isso, nós vamos dividir a nossa aula em 2 vídeos, para ficar mais didático, para vocês poderem aprender esse assunto de uma forma mais tranquila, mais suave, ok? É um assunto, eu adianto desde já, que é muito importante para a gente aprender outros assuntos que virão no decorrer do ano. Ele é básico. Se vocês tiverem a facilidade de aprender esse assunto, vocês vão ter mais facilidade de compreender os assuntos que virão, ok? O que é um verbo? Verbo vai ser uma palavra que geralmente as gramáticas ou os nossos livros didáticos trazem assim, dizendo que ela é uma palavra variável, que é uma palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Também dizem que indica processo, indica a voz verbal, situando um fato no tempo. Tem alguns conceitos que giram em torno disso. Mas o que é que eu quero dizer? Vamos adotar nessa aula um outro conceito. A gente retira esse conceito que geralmente nós temos e vamos colocar agora o seguinte conceito. É a palavra conjugável que expressa a ideia de tempo. Ok, fácil, pequeno, e esse conceito vai nos ajudar demais. O que é que ele tem aí de importante, professor? É o seguinte, quando a gente diz que é conjugável e dá a ideia de tempo, nós temos aí 2 pontos que a gente pode refletir e a gente pode analisar as palavras sobre esses 2 aspectos. Vamos ver como é. Mas primeiro, o que é ser conjugável? Conjugável quer dizer que a gente conjuga, certo? E o que é conjugar? A gente pega, por exemplo, o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Ok? Essa brincadeira é conjugar um verbo, portanto é conjugável. E da ideia de tempo, como é isso? Vamos nos basear em 3 tempos básicos que a gente aprende sem nem ir para a escola e que a gente já viu lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Quais são eles? Passado, presente e futuro. E o que quer dizer isso? Vamos lá, passado, todos nós já sabemos. É aquilo que aconteceu, aquilo que passou. Presente, aquilo que está acontecendo no momento atual. E futuro é aquilo que vai acontecer. Pronto? Aprendemos o que quer dizer conjugável e no caso da ideia de tempo é situar alguma coisa em um desses 3 tempos. Nós temos somente esses 3 tempos? Nananina não, temos vários, mas para a gente ir aprendendo aos poucos, a gente começa com esses 3 tempos para vocês entenderem o raciocínio. E no próximo vídeo, quando a gente conjugar mais alguns verbinhos, aí a gente vai aprendendo outros tempos verbais, ok? Então vamos lá. Vamos aplicar isso numa frase? Olhem só, nós temos a frase assim, a tecnologia invadiu a nossa vida. Aí eu digo, qual dessas palavras aqui é o verbo? Vamos aplicar aquele conceito? Vamos lá. Vamos aplicar em invadiu? A gente pensa assim, invadiu do verbo invadir, né? E aí, conjugamos, vamos lá. Eu invadi, tu invadiste, ele invadiu, nós invadimos, vós invadistes e eles invadiram. Olhem só, é conjugável. Vamos ver se dá a ideia de tempo. Vamos lá, A tecnologia invadiu. E aí? Isso acontece quando diz invadiu. Isso foi ontem, no passado, está acontecendo no hoje, presente, ou isso ainda vai acontecer? Aconteceu. Se aconteceu, é passado. Portanto, essa palavrinha é conjugável e dá a ideia de tempo passado. Portanto, é um verbo. Fácil, fácil, né? Vamos mais uma para a gente treinar.
A próxima frase é o seguinte, ó. O bom humor aumenta a nossa saúde. Qual é o nosso verbo? Já dá para pegar? Vamos lá, ó. Vamos ver se é aumenta. Aumenta. Vamos ver se é conjugável. Eu aumento, tu aumentas, ele aumenta, nós aumentamos, vós aumentais, eles aumentam. É conjugável, teve lógica, né? Agora nós vamos ver se dá ideia de tempo. Quando a gente diz o bom humor aumenta, e aí? Aconteceu? Acontece ou vai acontecer? O bom humor aumenta acontece, é o hoje, é o agora. Portanto, é presente. A palavra é conjugável e dá a ideia de tempo presente. É verbo. Vamos mais uma para a gente ficar craque nesse assunto. Vamos ver agora assim, ó. O vírus perderá a guerra. E aí, qual será? Será que é vírus? Será que perderá? Vamos ver perderá? Olhem só. Perderá, do verbo perder. Eu perco, tu perdes, ele perde. Nós perdemos, vós perdeis, eles perdem. Eu perderei, tu perderás, ele perderá. Nós perderemos, vós perdereis, eles perderão. É conjugável. Dá ideia de tempo. Vamos ver. O vírus perderá. E aí? Passado, presente ou futuro? Se ele perderá, ele ainda vai perder. Vai acontecer. É futuro. Portanto, ele é conjugável e ele é da ideia de tempo. Portanto, é um verbo. Facílimo? Vamos ver. E vírus, professor? Será? Vírus do verbo virasar. Ou virá. Não, eu vírus, tu virusa, ele virusa, ou virusu. Não fica legal. Se não fica legal, não é verbo, porque você não conjugou. Ô professor, mas e se eu tivesse conjugado tudo errado e tudo mais? Tem outro jeito para eu ainda testar se isso é verbo ou não? Tem. Você pode analisar, por exemplo, vírus e pensar assim. Existe uma coisa chamada vírus? Existe. O vírus é um ser que causa doenças, é um ser, é uma coisa chamada vírus. Sempre que uma palavra dê nome a uma coisa, ela sendo real ou ela sendo imaginária, é substantivo. Só o substantivo tem a propriedade de dar nome às coisas. Repetindo, sempre que der nome a uma coisa, seja real ou imaginária, é substantivo. Se é substantivo aí, não é verbo. Você tem essa outra forma de raciocinar para não cair em determinadas armadilhas. Sempre ir pelo sentido, pela ideia também. Facílimo. Vimos como é fácil a gente identificar, reconhecer um verbo numa frase, em um texto. Isso é primordial, ok? Agora vamos conhecer mais algumas características do verbo, né? Olhem só, vamos conhecer agora a propriedade do verbo de ele ter 3 conjugações. Quais são as 3 conjugações? Vamos dizer assim, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A primeira conjugação está aí se referindo ao verbo que termina em AR. Pronto, terminou em AR, é um verbo da primeira conjugação. A gente diz, por exemplo, cantar, amar, falar, explicar. Todos terminam em AR, portanto, pertencem à primeira conjugação. A segunda conjugação agora são os verbos que pertencem, ou melhor, que terminam em ER e OR. Vamos lá, em ER, crer, morrer, escrever, ok? Em OR são poucos, por quê? Porque os que tem, todos vêm aí do verbo pôr, terminado em OR, ó. Então, ó, transpor, repor, certo? São bastante limitados. Aprendemos a primeira, aprendemos a segunda conjugação, vamos para a terceira. A terceira são os verbos terminados em IR. Por exemplo, curtir, sorrir, partir,
todos terminados em IR, terceira conjugação. Facílimo? Então vamos lá. Vamos agora conhecer as 3 formas nominais do verbo. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo. Infinitivo, então, vai ser aquilo que a gente já conhece como verbo. Veja que todas as vezes que a gente tem dúvida se uma palavra é verbo ou não, a gente joga logo para o infinitivo. Eu tenho, por exemplo, amo. Eita, amo é verbo ou não é? Aí eu digo amo do verbo amar. Quando eu digo amar, aí é o infinitivo. Beleza? Vamos lá. Então, o infinitivo vai juntar aí as 3 conjugações. Né? Vão ser os verbos terminados em AR, ER, IR e OR. As 3 conjugações, ou simplificando para vocês, terminou em R, está no infinitivo. Facílimo? Vamos agora para o gerúndio. O gerúndio vai dar a ideia de processo, certo? Então, o gerúndio é o verbo terminado em NDO. Se a gente falou amar, é infinitivo. Qual é o gerúndio de amar? É amando. Veja, terminado em NDO. Se eu falei curtir, infinitivo, no gerúndio fica curtindo. Se eu falei por, então fica pondo. Sempre terminado em NDO. Fácil demais, né? Vamos agora para o particípio. O particípio vai ser o verbo geralmente terminado em ado ou ido. Por exemplo, se eu disse amar no infinitivo, amando no gerúndio e no particípio fica ado, amado, terminado em ado, ó, amado. Se eu disse curtir no infinitivo, no gerúndio curtindo e no particípio curtido, terminado em ido. De subir fica subido, de crer fica crido, beleza? E de descobrir. Não, se você falou descobrido, faz parte da linguagem coloquial descobrido. Esse descobrido já foi no passado, mas como a nossa língua portuguesa ela é dinâmica, ela não para no tempo e no espaço, mas ela sempre está em processo de evolução, certo? Então ela mudou. Se antes nós dizíamos descobrido há muito tempo, caiu em desuso essa forma, que a gente diz arcaica, né? A forma arcaica. E aí, caiu em desuso, ficou a forma agora descoberto. Certo? Descoberto. Mas fica esquisito, professor. O senhor falou que era terminado em ado e ido? Olhe, geralmente terminado em ado e ido, porque nós temos o particípio também chamado de particípio irregular. Então, olhem só, o particípio terminado em ado ou ido chama-se particípio regular. Quando não tem nenhuma dessas duas terminações, ele chama-se irregular. Por quê? Porque varia, é irregular, não tem uma normazinha definitiva para a sua terminação. Então, como a gente viu, descobrir, descoberto, de abrir, aberto, de fazer, é feito, certo? De acender, fica aceso. Veja como varia. Agora olhem só. Assim como nós temos alguns verbos terminados em ado e ido, nós temos outros particípios também terminados nem ado nem ido, que é o irregular. Nós temos ainda nesse particípio os chamados verbos abundantes. O que são os verbos abundantes? São os verbos que têm duas formas no particípio. Quais são as duas formas? Uma para o regular e outra para o irregular. Como é que fica? Olhem só, se eu digo imprimir, imprimir tem duas formas de particípio. Eu posso dizer imprimido, olha, terminado em ido, é regular, e eu tenho a forma irregular que é impresso. Olha o verbo acender,
pode ser acendido e pode ser aceso. O verbo matar pode ser matado e pode ser morto. Beleza? Teve duas formas de particípio. Verbo abundante. Facílimo? Então vejam só, a gente aprendeu essas formas aí. Vamos para um bônus aqui da nossa aula. Vou colocar aqui também para a gente ver a chamada locução verbal. O que é a locução verbal? Porque eu estou colocando logo aqui, de uma forma diferente como a gramática traz para a gente, professores, logo. Porque é o seguinte, já para a gente não perder a linha e de aprender a reconhecer o verbo na frase. Para a gente ver uma outra forma, como ele pode aparecer, a gente pode de repente imaginar, o verbo aparece somente sozinho, professor, numa frase? Não, às vezes ele aparece em conjunto com o outro, unido com outro verbo. Quando ele aparece unido a outro verbo, a gente chama de locução verbal. Certo? Então, olha só, na locução verbal vai vir sempre, no primeiro verbo, a gente vai chamar de verbo auxiliar e o segundo verbo a gente vai chamar de verbo principal. E esse segundo verbo vem sempre em uma dessas formas nominais, certo? Vai vir no particípio, vai vir no gerúndio ou vai vir no infinitivo, beleza? Vamos ver como isso se aplica e mais, ainda, essa locução verbal são dois verbos que têm o valor, a função de apenas um verbo. Se eu digo assim, vou cantar, olha só, vou, verbo auxiliar, e cantar, o verbo principal, o verbo no infinitivo. Vou cantar é a mesma coisa de dizer que cantarei, certo? Dois verbos com o valor ou a função de apenas um verbo. Isso é a locução verbal. Fácil demais. A locução verbal, geralmente ali nós temos esse verbo auxiliar, o verbo ir, o verbo ser ou o verbo estar. Vem sempre ali como verbo auxiliar. Beleza? Vamos lá. Vamos ver exemplos. Se eu disser assim, vou combater a hipocrisia. Se eu digo vou combater a hipocrisia, cadê a locução verbal? Vou combater. Vou do verbo ir, é o nosso verbo auxiliar. Combater, que é o nosso verbo no infinitivo, que é do próprio verbo combater. Facílimo, que é a locução verbal. Vamos para a próxima. Se a gente diz assim, eu estou explicando o assunto. Se eu digo eu estou explicando o assunto, a locução é estou explicando. E aí, estou do verbo estar, verbo auxiliar, explicando é o nosso verbo principal, terminado em NDO, está no gerúndio. Facílimo. Aqui eu aproveito para chamar a atenção de vocês sobre o seguinte fato. Se a gente disser assim, eu vou estar explicando o assunto. Fica mais chique? Aparentemente sim, né? A gente costuma demais ouvir isso, principalmente dos atendentes de telemarketing, às vezes na linguagem publicitária, né? Aí nós aqui criamos uma concepção de que isso é a norma, de que isso é aceitável pela gramática normativa. E aí vem a novidade. Nanani, não é aceitável. E olha só, por quê? Porque é o seguinte, quando você coloca sempre o verbo ir, o verbo estar e depois um verbo no gerúndio, faz essa locução verbal assim, muito extensa, é considerado como desnecessário pela gramática. É um enfeite, é algo que você coloca mais que não precisa. Você deveria simplificar essa expressão. Ao invés de dizer vou estar explicando, você pode optar por duas formas mais simples. Dizer apenas vou explicar, certo? Ou então explicarei. Aí sim, vou explicar
ou explicarei estão aí de acordo com a gramática normativa. Então, qual é a dica aqui? Nada de gerundismo quando você quiser falar na linguagem da norma padrão, obedecer aos critérios da gramática. Agora, quando você estiver numa situação informal, conversando com um amigo, aí ok, mas na escrita padrão não é aceita. Vamos ver mais exemplo? Atendente de telemarketing, né, de repente diz, vou estar transferindo a ligação. E aí, cadê o nosso gerundismo? Vou, né, do verbo ir, está do verbo estar e transferindo, que é o gerúndio do verbo transferir. Olha aí o nosso gerundismo. Como é que nós podemos adequar aí a norma padrão da língua? Podemos dizer como vou transferir ou então transferirei. Vou estar correndo, vou estar escrevendo. Não, vou correr, correrei, vou escrever ou escreverei. Aprendemos o que é gerundismo e agora estamos conscientes de quando devemos usar o gerundismo e não usar, depende da sua intenção, depende do ambiente. Agora vamos. Nós vimos a locução verbal aí formada com o verbo principal no infinitivo, acabamos de ver aí no gerúndio, agora só falta a gente ver no particípio. Como é no particípio? Veja só, a gente pode dizer assim, ó, o seu segredo foi descobrido? Não, a gente viu que o descobrido está ultrapassado, é o particípio regular que caiu de moda. No caso, o seu segredo foi descoberto. Olhem só, temos aí a locução verbal foi descoberto. Foi do verbo ser e descoberto, que é o particípio do verbo descobrir. Fácil demais esse assunto. Então, quando você tiver um pouco de dúvida, volte o vídeo, olhe mais alguns detalhes. Se de repente ainda persistir a dúvida, entre em contato conosco. Então, vamos ver depois mais alguns pontos interessantes de verbo na nossa próxima aula. E por hoje é só. Hasta la vista, baby!